Olá, meu nome é Vânia Baeta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e cliquem em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos a grande, Raquel Rossi, muito conhecida no nosso mercado, advogada, mediadora judicial sênior aqui do nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, minha colega, a qual também faço parte aqui do Rio de Janeiro. Vocês vão ver aqui o currículo dessa menina, que não é pouca coisa não, mas eu vou falar só um pouquinho para poder a gente direto entrar no tema, porque eu tenho certeza que todos vocês estão ansiosos pelos conhecimentos da doutora Raquel Rossi. E só que dá uma olhadinha no currículo dela, e mais presidente da Comissão de Mediação da OAB do Rio de Janeiro, seccional Barra da Tijuca. Isso é só um pouquinho para vocês terem assim, conhecimento do potencial dessa menina. Hoje ela está nos agraciando com um tema que foi escolhido por ela, inclusive só agradeço, Raquel, contribuições da comunicação não violenta, ou seja, a CNV, que é a mais conhecida, na mediação de conflitos. Então, Raquel, não só imensamente grata por você, sei que o teu tempo também é super curto, voltamos o presencial, graças a Deus, com todas as cautelas, mas me sinto, o canal, e acredito que todo o público aqui que esteja presente vai ser brindado com os seus ricos conhecimentos. Eu te acompanho há bastante tempo, falta de oportunidade da gente ter se estreitado, mas sabemos, e eu, como outros tantos, conhecemos do seu potencial, da sua qualificação, do seu dar ao outro em relação aos métodos adequados de solução de conflitos. Então, como ninguém, vou iniciar a palavra para a doutora Raquel, e a primeira perguntinha: como mediador, Raquel, pode usar a base da comunicação não verbal, ou seja, o CNV, nas mediações de conflitos? Mas já passando aí, mais uma vez, obrigada, a palavra para você. Eu que agradeço o convite, para estar aqui presente com você nessa tarde maravilhosa, que a gente vai falar sobre um tema muito importante, que me agrada muito, porque eu, como mediadora, advogada consensual, eu vejo que apenas as técnicas e as ferramentas que a gente utiliza na mediação ou na própria advocacia consensual, elas são, por vezes, muito potenciais, enfim, elas têm uma capacidade muito grande da gente buscar a solução de conflito, fazermos acordos, chegarmos num consenso, identificarmos os interesses das partes, mas quando a gente faz um olhar para além do mero procedimento, que a gente conhece, das técnicas, a gente passa a fazer uma reflexão mais humanizada. E aí, com os meus estudos, que eu venho estudando, enfim, já tem um bom tempo, sobre comunicação não violenta, enfim, e temas afins como inteligência emocional, eu percebi que a comunicação não violenta, por mais que o Marshall Rosenberg, fala que é uma ferramenta, adequadas de busca de gestão de conflitos ou gestão de pessoas, eu na minha vida particular, no meu caminhar, com a minha experiência pessoal e profissional, eu percebi que a CNV ela vai para além de uma ferramenta de comunicação. E aí, quando você faz essa pergunta, como o mediador pode usar a base da CNV nas mediações de conflitos? Primeiramente, eu acredito que o mediador que queira utilizar a comunicação não violenta na sua prática de mediação, dentro dos seus procedimentos que a gente aprendeu nos cursos, nas técnicas, enfim, nos nossos atendimentos, ele precisa acreditar na comunicação não violenta. E acreditar, Vânia, não é a gente saber fazer, porque a gente vai praticar a CNV fazendo e errando, Errando, que eu digo num bom sentido, porque a comunicação não violenta, ela não é apenas ferramentas, que vai direcionar a sua mediação. Se você conseguir internalizar, os conceitos da CNV no próprio procedimento, ela já vai te facilitar a identificar
a pauta que nós falamos, né? Tanto a pauta objetiva como a pauta subjetiva, enfim, e vai te auxiliar até fazer perguntas para identificar essas pautas, para você poder caminhar na mediação de uma maneira mais assertiva, enfim, com o propósito que tem a mediação, que é facilitar a comunicação, obviamente seria o primeiro propósito, mas chegar a um denominador comum, que seria um consenso, né? Não obrigatoriamente um acordo, mas pelo menos um consenso. Então, não sei para quem não conhece a comunicação não violenta, né? Mas muitos de nós mediadores, a gente já conhece esse tema, a gente já tem familiaridade com esse assunto. Eu digo o seguinte, que contribuir a CNV na mediação é basicamente você trabalhar aqueles ingredientes da CNV, que vou falar para vocês quais são, vocês já devem conhecer, que seria basicamente trabalhar a observação, e aí o mediador, ele precisa primeiro trabalhar a observação com ele mesmo, né, dentro das suas competências individuais, né, para que ele possa também, dentro do procedimento da mediação, trabalhar esse elemento na própria mediação, ou seja, ele olhar para os mediados e perceber, né, através de uma atenção atenta, de uma escuta ativa, de uma atenção, se os mediados estão fazendo observações ou não, que basicamente eles não vão estar fazendo observações, eles vão estar fazendo o quê? Porque na verdade a gente não sabe fazer observação, você e eu também não sabemos, a gente está aprendendo, né? Eles vão estar basicamente criticando, julgando, avaliando, jogando a responsabilidade para o outro fazendo, né, aquelas conversas que a gente conhece que são muito improdutivas nas mediações. Então, o mediador, eu estou trazendo para você aqui como é que a gente utiliza um pouquinho só da CNV na mediação. E aí você, como mediador, você pode até trocar comigo aqui se você está compreendendo, se você está concordando com isso. Então, assim, então eu como mediadora, se eu sou uma mediadora que eu gosto de centrar a minha mediação na CNV, tá? E é diferente, tá, Vânia, de eu fazer uma mediação sem aplicação da CNV. É diferente um pouco. Eu vou prestar atenção em mim, tá? No que eu estou observando, naquilo que eu estou vendo, ok? E no que os meus mediados estão falando. Para o quê? Para eu poder fazer a leitura com base na CNV, fazendo, no caso a gente fala na mediação, paráfrase e resumo positivo. Basicamente é isso. Você transforma, né? Você interpreta aquela fala, aquela crítica, aquela análise, né? Aquele julgamento daquele teu cliente, daquele teu mediado, em uma observação. Então, por isso que eu digo que a CNV, você pode utilizar ela na mediação ou não. Você pode basicamente utilizar as ferramentas de mediação e aplicar esporadicamente, porque a gente acaba aplicando mesmo a CNV na mediação, porque muitas das ferramentas da mediação, elas vêm da CNV. Então, basicamente, a observação começa aí. E eu trabalho também da seguinte forma, eu gosto de fazer essas observações com os mediados, né? Quando eles falam algo que é crítica e análise, eu pergunto, poxa, dessa forma que você está dizendo, será que seria isso que você estaria querendo dizer? Né? Ou seja, eu trago para uma observação ao invés de repetir a crítica do que aquela pessoa está dizendo. Porque numa mediação, por exemplo, eu não sei se na transformativa ou na narrativa, ou na circular narrativa, não sei se eu não gosto, eu gosto da mediação de Harvard, eu gosto da mediação, aquela que a gente faz dentro do Tribunal de Justiça. Eu acredito na transformação do mediado, mas não repetindo as falas deles violentamente. Eu acredito que você trazendo consciência de que atrás daquela fala tem necessidades não atendidas e sentimentos não expressos, na minha experiência, eu acredito que vai trazer melhores resultados. Então, eu aproveito a crítica, o julgamento, né, a análise, a falta de autorresponsabilidade jogando para o outro, traduzindo aquilo em observações. E aí a gente checa, né? A gente checa isso. E aí fica bem. Além disso, sentimentos, que também é o segundo, ou não é o segundo, é um dos elementos da CNV. A gente tem uma pergunta também para fazer sobre sentimentos, que eu acho que pode até cair dentro dessa minha própria explicação para a gente otimizar, né? Raquel, realmente maravilhoso, né? Para quem não conhece, já está se sentindo inserido no contexto, né?
Sim. pelas suas explicações. Concordo plenamente com você. Realmente, os mediados, que são as pessoas que estão em conflito, né, elas precisam de toda a escuta, de toda a atenção que o mediador, não é à toa que nós temos cursos e mais cursos e mais cursos, e estamos sempre como você, né? Comunicação não violenta, linguagem, comunicação propriamente dito, e por aí vai, né? Inteligência emocional, como você citou, dentre tantos outros. Então, é uma reciclagem que depois de nós formados, né, como eu também sou, em mediação, a gente continua esses estudos, e plenamente o que você falou é o que se deve, pelo menos da minha humilde, né, meu entendimento, e faço isso, transformar realmente essa leitura daqueles conflitos em algo positivo. Né? Até parafrasear, mas num lado em que seja usado o lado otimista, o lado de que existe uma evolução, existe a possibilidade de um crescimento, e não só, né, daquela coisa negativa, ruim, aquele sofrimento. Não. Então, realmente a comunicação violenta, ela é rica nas ferramentas. Mediação, como você disse, ela realmente traz muito para a mediação, e eu uso também quando necessário, quando eu entendo que é mais adequado, como você, né, a gente tem esse feeling, né, pelo nosso treinamento, porque é o dia a dia, né, o Raquel, de usar realmente a linguagem da comunicação violenta, e eu vejo que a gente transforma, que aí a gente pode evoluir na sessão de mediação, sessão audiência de mediação, que são sinônimos, né, para quem não conhece, essas palavras muito específicas, né? O advogado tem a palavra do juridiquês, a gente mediação tem sessão, mediados, e por aí técnicas, né, procedimentos. Então às vezes a gente precisa tomar cuidado e aí explicar. Mas vamos passar aí para a segunda pergunta, que você bem mencionou, dos sentimentos, que é realmente um dos elementos aí da raiz, propriamente da coluna, né, da comunicação não verbal. Diz para a gente aí, Raquel, qual o custo dos sentimentos não expressos na mediação de conflitos? É altíssimo. O custo é altíssimo. Se a gente parar para pensar, se você e eu pararmos agora para pensar, qual o custo do seu sentimento não expresso quando você briga com seu filho, com seu namorado, ou com seu marido? O custo é alto, né? E aí eu posso dizer aqui, eu fiz um estudo pequeno sobre isso, e eu vou dizer para você por que eu acredito nisso. E por que eu acredito que o mediador, eu acho que tem muitos profissionais de mediação que não gostam disso. Né? Porque mediador não tem, eu já ouvi isso. Mediador não interpreta sentimentos, mediador não identifica sentimentos. O mediador ele não afirma os sentimentos do mediado. Ele precisa tomar cuidado, muito cuidado com isso. Ele pergunta, ele checa pelo que eu percebo, pelo que eu estou vendo, pelo que eu noto, pelo que eu vejo, né? E esse vejo, noto e percebo está ligado a fatos reais que eles estão falando na mediação. Eu preciso me pautar no que eu realmente estou notando e eu estou vendo. Eu não posso inferir, né, como mediadora. Eu não posso interpretar, eu até posso, mas com cuidado, né? Para não parecer que eu estou avaliando. E aí eu caio da minha observação, que está dentro dos nossos elementos da CNV, né, que é observar sem avaliar, expressar os sentimentos, as necessidades, que as necessidades, Vânia, é importantíssimo na mediação, porque as necessidades é que vão te levar para os pedidos, né? As necessidades são os pedidos. Como que nós vamos colaborar para que os nossos mediados façam os pedidos assertivos na mediação? Porque esquece esse processo, né? Até vem pedidos do processo para nós trabalharmos, a gente sabe disso, mas a gente sabe que por trás daqueles pedidos tem uma pauta gigantesca ali, objetiva e, por vezes, subjetiva. E a subjetiva está ligada aos sentimentos, né? E às necessidades. A pauta objetiva está ligada aos pedidos, mas como que nós vamos identificar os pedidos
né? Eu estou falando com base na CNV, tá? Sim, sim. Se eu fosse dar aula aqui de mediação, aí seria com base nas ferramentas de mediação, que é Deixamos para a diferente. próxima É, oportunidade. exato. Ferramentas de mediação a gente vai saber, né, através das perguntas, tudo mais, sessão privada, sessão... a gente não está falando disso, a gente está falando da mediação com a CNV. Então, para eu chegar a identificar os pedidos, eu como uma mediadora que gosto e aprecio aplicar a CNV por vezes na mediação, eu preciso entender o que está por trás do pedido. E para eu entender o que está por trás do pedido, não tenho outra alternativa, graças a Deus e ao Marshall Rosenberg, que se não é identificando as necessidades dos nossos mediados e os sentimentos. Ah, e você vai ficar em sentimentos e necessidades, Raquel? Que papo é esse? Não, lógico que não, porque eu tenho um procedimento da mediação a cumprir, né? Eu tenho um processo de mediação, um procedimento. Eu não vou ficar apenas... Agora, a CNV, ela abre um caminho para mim maravilhoso. Eu sei porque, por experiência, quando eu consigo aplicar a CNV, o resultado é muito mais satisfatório, até das eu falo parte, mas dos clientes, dos mediados, enfim. Então, Vânia, por que hoje a gente pode dizer que é um custo altíssimo a gente não conseguir colaborar para que os nossos mediados expressem os sentimentos, se eles forem, vamos dizer assim, impeditivos para que eu chegue na minha pauta objetiva? Porque, por vezes, eu não tenho necessidade de explorar os sentimentos na mediação. Você sabe disso. Sim. Mediação consumerista, mediação civil, né? É lógico que, dentro de mediação e de contratos, tem pessoas. Pessoas têm emoções. Então, não dá para separar muito, mesmo em mediação empresarial, mediação consumerista, porque são pessoas, não somos máquinas. Mas, por vezes, a mediação é mais objetiva, né? É mais contratual, é cláusulas contratuais, condomínio. Então, eu não preciso tanto. Mas, família, né? Condominial, que existem relações continuadas, sentimentos quase sempre estão envolvidos na mediação. Então, se o mediador ele precisa enriquecer primeiro o vocabulário dele dos sentimentos. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha mesa uma lista plastificada com o vocabulário. Ah, Raquel, que isso? Às vezes não, por muitas vezes eu olho, né, para poder me conectar com o meu mediado. Porque quando eu me conecto com o meu mediado na base do sentimento, Vânia, a conexão é outra. Porque a forma mais genuína da gente se expressar é através dos sentimentos. Então, quando eu consigo ver que a Vânia está exausta, que a Vânia está cansada, ou que a Vânia está animada, ou motivada, ou estressada, né, ou desanimada, me parece que eu entro dentro de você e falo, nossa, ela conseguiu reconhecer isso em mim. E aí destrava a comunicação. Tá? Então, eu coloquei, né? O mediador precisa enriquecer o vocabulário. Primeiro ponto. De quê? De sentimentos. Né? Nós, mediadores, não aprendemos a expressar como nós nos sentimos diante dos conflitos. Nós, mediadores. Então, para isso, um mediador que quer conhecer da CNV para aplicar na mediação, ele precisa trabalhar primeiramente com ele. Né? Começar a trabalhar, ele expressar os seus sentimentos para quando ele chegar na mediação, para fazer o trabalho de mediador, ele consiga transferir o que ele já faz com ele na mediação. É igual a comunicação, né? Se eu trabalho com comunicação lá no Sejusc ou no escritório, eu preciso aplicar também no meu dia a dia. A gente sabe que é diferente, né, Vânia? A gente, quando está no pessoal... a gente tem vamos dizer assim, uma outra energia. Quando a gente está no profissional, a gente veste, vamos dizer assim, não é uma roupa, mas é um profissionalismo que diferencia um pouco da Raquel no pessoal, da Vânia para o pessoal, para o profissional. Mas, ainda assim, quanto mais a gente aplica no pessoal, mais a gente vai conseguir aplicar no profissional. A verdade é essa. Então, aqui, deixa eu pegar mais um ponto aqui interessante. Identificar e checar o sentimento dos mediados para validá-los quando necessário. Quando eu falo em validação, isso é uma técnica de ferramenta, né, de mediação. Validar os sentimentos. A gente aprende isso. Vamos aprender a validar o sentimento dos mediados. Então, para validar os sentimentos, o mediador ele precisa estudar a CNV. Porque a CNV ela vai ensinar a gente a identificar e a aprender a nomear os sentimentos. Porque a gente não sabe nomear os sentimentos. Tá?
Então, essa é a importância da gente dar um valor especial na mediação quando o mediador percebe que, para a mediação caminhar, né, ele precisa adentrar nessa seara das emoções e dos sentimentos para compreender melhor porque o sentimento, Vânia, está ligado à necessidade. Porque toda necessidade, ela gera... Desculpa. Exatamente. A necessidade, ela gera sentimentos. Se eu atendo a minha necessidade, eu vou gerar sentimentos satisfatórios. Como, por exemplo, eu fiquei excitada, eu fico entusiasmada, eu fico regozijada, eu fico vibrante, eu fico estimulado, divertido e tal. Se alguma necessidade minha não está sendo atendida, eu vou ter sentimentos não prazerosos ou que não me tragam um bem-estar. Eu não posso nem dizer que são sentimentos negativos, mas são sentimentos não prazerosos. Aí, por exemplo, como tristeza, estou deprimido, estou sozinho, me sinto solitário, me sinto magoado, me sinto amargurado, me sinto abatida. Então, por que é importante o mediador que gosta de aplicar a CNV trabalhar e nomear os sentimentos? E para isso precisa estudar a CNV. Porque os sentimentos dos nossos mediados estão ligados às necessidades. E tá aí, para quê então? Porque se eu não consigo identificar necessidades, como é que eu vou chegar nos pedidos? Exatamente. Né? Então, é um caminho, é uma rota. Agora, se o mediado chega e fala, Raquel, olha só, eu quero, na verdade, uma convivência melhor com meus filhos, porque minha casa eu já moro perto da minha ex-mulher, a escola já está aqui, tal, ela está de acordo aqui, ela concorda, não é isso, fulana? Sim, eu também fico bem, eu fico menos estressada porque o trabalho é perto, tal. Então, você não tem muito o que trabalhar ali, aí uma pauta objetiva, você vai e faz a composição de acordo. Agora, quando não se consegue expressar o que está acontecendo, né, o mediador, o Marshall Rosenberg, para mim, foi um dos melhores mediadores, né, do mundo, assim, enfim, internacionalmente falando. E ele aplicava a CNV na mediação. Ele não fazia grandes flores na mediação. Ele ia no cerne, né? Ele ia no cerne da CNV. Ele trabalhava a observação nele, né? O que eu estou observando no outro e o que os outros estão falando através de críticas e julgamentos, para que ele possa traduzir em observações aquilo, que no caso é o resumo, né? É a paráfrase, e aí sim ele vai fazer essa consciência, vai trazer essa consciência para eles, né? E pedir para que eles também comecem a falar em observação e não em crítica e julgamento. Mensagem do eu, né? Eu me sinto, né? Assim, né? Eu noto, eu vejo, e não você me deixa, não você é. Então, o Marshall, na mediação dele, ele meio que educava as pessoas a falarem de si. E eu acredito, na minha mediação que eu faço, eu também gosto de aplicar assim também, quando há possibilidade, cada caso, né? Então, a questão do alto custo dos sentimentos não expressos, é muito importante o mediador compreender isso, porque, por vezes, ele não vai conseguir avançar para uma pauta objetiva se não trabalhar a pauta subjetiva, e a pauta subjetiva se fala em emoções e sentimentos, e para isso o mediador precisa conhecer, nomear os sentimentos, né, fazer as ligações dos sentimentos com as necessidades, para que ele possa conduzir e chegar nos pedidos, né? Bom, basicamente é isso e tudo isso. Realmente é rico, né? As informações, né? Combinando CNV com as técnicas de mediação. Você bem citou, nós advogados, mediadores, vida particular, mas a gente treina tanto, né? E a gente vivencia tanto exatamente com os mediados conflitantes, que na verdade a gente acaba fazendo parte desse contexto difícil. Você mencionou, quando se trata dos nossos problemas pessoais, obviamente tem uma carga emocional que às vezes nos faz ali meio que tontos, né? A que caminho tomar? Mas no caso, a gente vem se treinando tanto e aprendendo tanto que, na verdade, as mediações que a gente faz, seja família, seja civil, seja empresarial, até CDC, quando eu sou chamada, eu converto aquilo em mediação, né? Mas cada caso é um caso, cada mediador entende de alguma forma, porque eu entendo que até no CDC não é uma relação continuada, mas ele pode vir a comprar de novo o produto.
ele pode vir de novo naquela, pelo menos não vai falar mal daquela empresa de novo. Então é uma relação continuada, meio fake, meio forçando a barra. Eu vou dizer Na verdade, Vânia, eu acho que a nossa humanidade, as nossas relações, assim, agora eu estou filosofando com você aqui, tá? São sempre continuadas. Porque, sim, veja, de alguma a forma. gente está num universo, num mundo totalmente conectado. Então, quando eu falo em conexão, eu falo em continuação. Então, nós temos, por mais que a gente pense, é relação continuada, não é relação continuada, né? A mediação, a gente trabalha muito Tem isso, né? aquela que é formatada, que é família e É, condomínio. Aí não tem jeito, a gente está ali na garra. Mas qualquer outra coisa, como você bem mencionou, a gente pode subentender enquanto mediador. Eu faço isso, né? Vários mutirões, na época que tinha muito mutirão, né, de CDC no tribunal aqui no Rio. Eu ia, né, até para me certificar, assim como você, mas eu fazia mediação e era uma conciliação, né, entre aspas, né, o que diz, pelo menos, em relação à corrente doutrinária, né, em relação à própria legislação em si. Mas voltando nas necessidades no sentimento, as necessidades, os sentimentos, na verdade, quando eles afloram a tal ponto em que as pessoas não conseguem se comunicar, né? Porque aí, como você falou, eu, na verdade, são necessidades não atendidas. Né? Alguém não ouviu. Né? Então, eu quero ser ouvido. E aí chega o mediador e ouve. Né? A gente escuta ativa que nós temos em uma das nossas técnicas enquanto mediação. Então, ou seja, quem grita? Né? Quem grita? O que o grito quer dizer, né? Em termos de sentimentos? Ele está querendo ser ouvido. Né? Olha só, você não está me ouvindo numa fala mansa, baixa e pacífica. Então eu quero ser atendido, Raquel. Então chama a atenção. Aí acontece que o outro lado também fica irritado, grita mais, e as pessoas não se ouvem mais. Chegamos nós aqui na mediação. Então, na verdade, sentimentos a gente tem realmente que entendê-los, modificá-los, tentar, né, fazer com que seja uma pauta produtiva, como você falou. E nós, né, somos imparciais, os mediadores, nós somos neutros, imparciais. Essa imparcialidade está ligada à observação. Exatamente. Então, você consegue perceber isso? Sim, é muito sutil. Né? Neutralidade. Tudo é muito sutil, porque na verdade você pega uma ferramenta, cola na outra, cada caso é um caso, não é igual, é uma colcha de retalho, não dá para você fazer, não, eu me especializei e vou fazer isso. Quando de repente você vê, é um pedido de desculpas e só. Já aconteceu isso comigo, deve ter acontecido com você. Entra no Tribunal de Justiça, pede danos, pede isso, pede aquilo, fala mal da outra pessoa, injuria de uma certa forma, desqualifica. Quando chega na mediação, falou lá os seus 30, 20 minutos, o que seja a necessidade daquele mediando, e de repente ele chega para mim, como chegou, né, fato, não, eu quero tirar a ação do Tribunal de Justiça, eu quero que extinguir a ação, porque ele já me ouviu. E foi pedir desculpas. Então, esses sentimentos realmente são fundamentais, nós, enquanto profissionais da mediação, buscarmos realmente entendê-los. E a leitura, e ainda temos, só para encerrar aqui, para a gente passar para a terceira pergunta, para não me alongar, ainda temos a linguagem, o sentimento que não se verbaliza, a própria cara. Né? Ou então fica mudo, fica reto, fica tenso, como você mesmo disse. Eu identifico, você, Raquel, né? Por que aquela pessoa está assim? Então, ele está dizendo tudo, né? Ele está parado, reto, com cara, né, zangada, ou como você falou, identificou que a Vânia está sorrindo, está feliz. Então, ou seja, esses sentimentos são muito relevantes para a gente analisar, ponderar, construir em cima deles, porque despoluindo eles, entendendo que a gente está entendendo aquele sentimento deles, aí a gente pode avançar e ter até possivelmente, não é o objetivo da mediação, o acordo, mas possivelmente, na grande maioria, eu tenho certeza que você tem essas vastas experiências pela tua continuidade no mercado, chega a um acordo, as partes mesmo acabam, né? Eu entendi mal, você entendeu mal também, puxa, que besteira. Às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa. É aquela história do 6 e 9. Percebem as falhas que aconteceram, né? As inferências, né?
E aí vai evoluindo, né? Escalando o conflito, como a gente chama, né? Não sabe, começou pequenininho, mas está lá na topo, não sabe nem o que estão discutindo, não sabe por que não gostam um do outro. E aí chega a gente, para quem conhece a mediação se encanta. Eu acho que você e eu, nós somos assim, aficionados na mediação, eu tenho certeza disso. Enquanto advogados, você também é advogada, eu também sou, a gente tem que se desconstruir para reconstruir ao ingresso enquanto mediador. Né? Então, mas isso são técnicas, são práticas, né? Mas os sentimentos realmente, eles são muito importantes a gente reconhecer, validá-los e, se possível, trabalhá-los para construir junto com a gente, né, um entendimento entre aqueles conflitantes. Raquel, ótimo, adorei. Eu tô aqui já viajando com você e já fazendo uma dobradinha. Nossa, show de bola. Terceira pergunta e última, por favor, Raquel. Por que identificar as necessidades na mediação, sendo um dos principais propósitos dentro do processo de facilitação da comunicação? Porque que eu expliquei no início, né, da nosso webinar. Nós, seres humanos, nós somos dotados de necessidades humanas. Nós temos necessidades especiais e específicas da humanidade. E nós estamos sempre atendendo, né, eu vou falar igual o Jefferson fala, que eu gosto muito do livro do Jefferson, enfim, do ensinamento do Jefferson Capelari, nutrindo as necessidades. Né? Então, nós, mesmo que inconscientemente, tudo que a gente faz na vida, Vânia, tudo que você faz, hoje você está aqui comigo, eu com você, é para atender alguma necessidade sua e eu para atender alguma necessidade minha. E até por vezes, eu digo quase sempre, até a própria violência que existe no mundo, ela é praticada por pessoas só que elas utilizam de estratégias violentas para atenderem suas necessidades, né? Elas escolhem estratégias, vamos dizer assim, que não vão trazer bem-estar e paz e equilíbrio para a sociedade e para ela. São estratégias que não são sinérgicas, são estratégias egoístas. Egoísta, olha eu julgando aqui, né? Essa é uma fala que nem poderia, mas olha como é difícil para a gente, né? A nossa comunicação é pautada há 10 mil anos de forma de violência. Então, a gente tem dificuldade de desconectar dessas falas. Mas tudo que a gente faz na vida é baseado para atender necessidades. Então, quando chegam a nós mediados numa mediação, foi porque eles não conseguiram identificar as necessidades um do outro. E por isso que eles entraram, 1, num desentendimento, 2, num conflito, 3, num litígio, 4, numa ação judicial. Porque enquanto está no desentendimento, ou seja, eu gosto de vermelho e você de azul, como é que a gente vai chegar aqui numa situação? A gente está apenas se desentendendo, né? Eu sou do partido A, você é do partido B. Nós somos irmãs, né? A gente convive numa mesma família. Como é que a gente vai conviver, eu tendo uma visão política e você uma outra visão política? Até agora, por enquanto, a gente só está se desentendendo. Não é um conflito propriamente formado. A partir do momento que eu começo a impor, a exigir que você concorde mas que você aceite a minha escolha e atenda a minha necessidade com base na minha exigência, aí eu vou começar a gerar o conflito, porque aí você vai criar uma resistência à minha exigência, eu vou criar uma resistência à sua exigência, ok? Nós não vamos conseguir mais nos comunicar, esquece sentimento, não vai chegar em pedido, porque a gente não está conseguindo trocar o que ambas necessitam, né? E aí nós vamos partir para o conflito. O conflito é luta, conflito é guerra, significado de conflito é embate, é combate, tá? É briga. Então, conflito, ainda que a gente aprendeu lá na nossa escola de mediação, que segundo a teoria positiva do conflito, que o conflito é inevitável, o conflito é útil, que traz mudança, que tira a gente do conforto, não. Eu hoje, com a CNV, aí há mais de 5, 7, quase 10 anos, eu não acredito mais muito nessa teoria. O conflito, para mim, não é saudável. Ainda que eu não consiga sair, por vezes, do conflito, ou que as pessoas também não conseguem, mas não é saudável. Eu não preciso ter conflito para resolver.
Eu posso ter um desentendimento, eu posso ter um desacordo, mas sem ter conflito, porque conflito já é briga, conflito já é luta, já é guerra, já é embate, já é combate, e até guerra, como está acontecendo. Então, por que é importante a gente trabalhar as necessidades numa mediação? E na vida, né? Porque, foi o que eu falei, tem um estudioso chamado Manfred Max Niff. Manfred Max Niff. Ele diz que nós temos em torno de, acho que são 11. Vou contar aqui, vou falar quais são as necessidades que ele diz que nós, seres humanos, desenvolvemos, tá? Necessidade de subsistência, ele é um especialista, é um economista, só me engano, chileno, mas ele estudou muito as relações humanas, tá? Subsistência, afeto, proteção, entendimento, participação, necessidade de ócio, de criação. Por exemplo, esse modelo de trabalho que você está fazendo é para atender uma necessidade sua de criação, de criatividade, de inovação, né? Eu também. Então, de identificação e de liberdade. Então, possivelmente, né, nossos mediados, quando vem a mediação, algumas dessas necessidades aqui não estão sendo atendidas. Ok? E aí o que acontece? Eles pararam na mediação porque escolheram, né, ou foram impostos uns pelos outros, em forma de exigência, a escolherem determinadas decisões que não foram assertivas nem produtivas e que não trouxeram resultados satisfatórios. Porque, na verdade, essas escolhas ou decisões deles, que sejam entrar no judiciário, tomar o filho na marra, não pagar a pensão, vender o imóvel, quebrar o muro, não pagar o condomínio, essas escolhas e decisões, na verdade, foram estratégias que não atenderam às necessidades. E aí gerou-se conflito, gerou-se o litígio, gerou-se a ação judicial. E o que o mediador faz? Ele volta a fita para entender, vamos lá na necessidade, vamos buscar a necessidade, né? Aí ele começa... Lá na raiz. Você acabou de falar, as necessidades, elas são as raízes dos conflitos. Não tem a comunicação, a falta de comunicação, né, a raiz do conflito? Né? Falta de comunicação, inclusive a falta de comunicação, a falha, enfim, é a grande causa, assim, a causa do conflito é muito na comunicação. Mas a comunicação, ela vamos dizer assim, é a nossa linguagem, é o meio da gente se comunicar. Mas nós, seres humanos, nós temos necessidades. E ligado à comunicação estão as necessidades. Então, a gente só para no judiciário porque eu não consigo entender a necessidade da Vânia e nem a Vânia consegue entender a minha necessidade. Basicamente, é isso. É isso. É má fé? Claro, pode ser má fé, pode ser... Enfim, mas... Basicamente, é falta de comunicação e falta de identificação das necessidades não atendidas. Eu vou ler um negócio para você aqui. Diz assim, as necessidades são a raiz dos sentimentos, né? Então, críticas, diagnósticos, julgamentos, interpretações dos outros são expressões trágicas de necessidades não atendidas. Então, olha só para isso. Se eu escuto a Vânia me criticar, me julgar, me avaliar, ok? Ou interpretar um comportamento meu, ou uma fala, tal, na verdade, a leitura que eu faço disso é a seguinte: Vânia está fazendo isso de mim, ou o meu mediado A está fazendo do mediado B, porque, na verdade, ele está se expressando tragicamente. Por que trágico? Porque é através de críticas, de diagnósticos, de julgamentos. Trágico por isso, tá? As necessidades dele que ele não está atendendo. Porque se Vânia, né, ou se eu, ou se o nosso mediado, se nós soubéssemos expressar o que nós precisamos, eu não utilizaria a crítica para me expressar. Porque eu critico o outro porque eu não consigo verbalizar o que eu necessito para o outro. Então, vamos dar um exemplo. Se eu chego eu vejo o meu mediado falando para o mediado B. Nossa, ele é um egoísta, porque ele só pensa nele. Quantas vezes eu já combinei dele pegar os nossos filhos na nossa casa às 17 horas e ele chega a hora que ele bem entende. Ele é um insensato, ele é um egoísta, sabe? Ele é uma pessoa sem noção, O mediador, ele não está criticando. Geralmente, a necessidade ligada à crítica é o oposto da crítica.
Essa é a técnica que a gente. É É. a dica. Então, se a menina está xingando o mediado A, me xingando o mediado B de egoísta, egocêntrico, mimado e sem noção, qual é o contrário de egoísta? Seria uma pessoa solícita? Seria uma pessoa enfim, que compartilha o seu tempo, uma pessoa que se doa? Então, na verdade, o mediador ele faz a seguinte pergunta: Fulano, pelo que você está me dizendo, quando você diz que fulano é egoísta, parará, piriri, parará, parará, isso pode ser numa sessão privada, claro, né? Você está querendo me dizer que você gostaria de mais apoio? Você gostaria de mais compreensão? Você gostaria que ele fosse mais solícito nesse sentido? Porque é o oposto. A crítica geralmente é o oposto daquilo que a gente quer. Então, as necessidades estão aí para a gente trabalhar com os nossos mediados, né? Aí eu repito para a gente finalizar. Com qual propósito? Chegarmos a identificar os pedidos, que precisam ser assertivos, claros, específicos, não podem ser vagos, porque o pedido genérico, ele não é um pedido baseado na CNV. A CNV ela diz que nossos pedidos precisam ser específicos. Olha como é que comunga com a mediação, né? Comunga direto com a mediação. Então, essa é a importância de quando você me pergunta, né? Por que identificar as necessidades na mediação é um dos principais propósitos dentro do processo de facilitação. Por isso, porque se eu não consigo identificar as necessidades dos nossos mediados, assim como os sentimentos, e tudo isso feito de uma forma em observação, quando eu noto, quando eu vejo, quando eu percebo, eu não vou conseguir chegar nos pedidos, né? Eles não vão conseguir verbalizar os pedidos para nós, na verdade, né? Exato. É isso, assim, é isso, resumidamente, É, tentei resumir o máximo. a mediação, né, Raquel, e a comunicação não violenta, que é o nosso foco hoje, né, utilizando essas ferramentas também emprestando para mediação, mas na verdade a gente acaba confundindo Parecido. tudo, né, porque elas se misturam, confundindo, que eu digo que se mistura técnica aqui, técnica ali, mas elas são importantes para tudo, né? Então, às vezes, Verdade. acaba até a própria negociação, a gente traz um pouquinho as ferramentas da negociação para mediação. Então, a gente faz, obviamente, mediante a muitos treinamentos, a muitos cursos, não é bem assim, né? Que a coisa evolui, mas a gente vai aplicando exatamente pelos nossos estudos, nosso treinamento, né? Mas é o quê? Mencionando se identificar essas necessidades na mediação para facilitação da comunicação, que foi essa terceira pergunta. É o que você falou mesmo, é a quebra da comunicação. As pessoas não mais se entendem, né? As pessoas não... Aliás, o que eu vou falar com fulano, né? A pessoa não me dá atenção, ou a pessoa está sempre corrida, né? Eu quero falar e a pessoa não dá a mínima, ou então faz um descaso do que eu estou falando. E aí aquele silêncio, né? Ou aquela... rejeitar o outro, entre aspas, não, estou muito ocupado, você fala depois, já começou a arranhar a comunicação, daí, né? E aí só vai o que? A outra pessoa já não fala mais, a outra pessoa já critica. E mais uma coisa também, ouvir o outro nas relações, né? Alguém, um terceiro, aí vamos colocar aqui para piorar mais a nossa situação, complicar mais um pouquinho, se tornar mais complexa. Duas pessoas, vamos dizer aqui, com o exemplo das pessoas, mas tem uma terceira que está influenciando naquela situação daquelas duas pessoas. Então, aquela terceira fez, entre aspas, uma fofoca, né? Por exemplo, de mim, né? E você está achando que eu sou isso, aquele tá, porque fulano de tal teve acesso para você e falou alguma coisa e você nem me conhece ou não tem nem conhecimento para avaliar aquilo. Então, o que a gente indica, né, Raquel? Isso tudo em função das nossas atividades, mediação e utilizando as ferramentas da comunicação não verbal, comunicação não violenta, perdão. Ouvir o outro, sempre ouvir o outro. E aí sim, ter a sua avaliação, né? O mediando, buscar aquela avaliação e não ficar aquela escalada. E fulano não me ouve, fulano não gosta de mim, e fulano ciclano falou mesmo dele, e a pessoa prepotente, não é isso? E a pessoa nariz em pé, e por aí vai. Então, as pessoas ficam se julgando, coisa que nós não podemos fazer, é uma das nossas técnicas, não julgar, avaliar, não julgando, né, os sentimentos, inclusive. Então, às vezes os conflitos por grandes, eu vejo, né, e você também, na grande maioria, é porque a pessoa não ouve o outro,
Né? É. Peraí. Quando é que você pode falar comigo, Raquel? Tipo assim, Raquel, tudo bem, olha só, eu preciso falar, insiste, entendeu? Preciso falar com você porque tem um negócio aqui que eu preciso esclarecer com você, tô com uma dúvida, né? Quando você pode falar comigo? WhatsApp, telefone, né? Online, que seja. Mas não deixem, né? Vocês que estão em conflitos, ou estão escalando um conflito, ou estão com algum desentendimento, seja família, seja amigo, seja parente, seja no condomínio, seja onde for, né? Cada caso é um caso, realmente buscar a atenção do outro. Agora, se realmente o outro, como você mencionou, má fé, ou não está nem aí a gente tem, entre aspas, né? Que lavar nossas mãos, até porque também a gente não pode fazer mediação com má fé. Isso é completamente, né? Mediação é focada na boa fé, as pessoas querem construir alguma coisa. Então, já encerrando, né? Você tem mais alguma coisa para mencionar nisso que eu falei? Ofensas, por exemplo, as pessoas se ofendem, se qualificam de forma ofensiva, aí não continua a falar mais nada. A ofensa, na verdade, ela é uma crítica, né? E aí cai naquilo que a gente conversou, que na verdade é um rótulo, né? Você xingar a pessoa, né? Você ofender, você está se comunicando. E até para chamar a atenção. A zombaria, né? O escárnio, né? E até para chamar a atenção, Raquel. Exatamente. Você ofendendo o outro, ele vai parar e vai pelo menos me revidar. Né? Numa forma aí é que está a questão. Quando, por exemplo, aí que você percebe, né? A pessoa escolheu a ofensa para atender uma necessidade dela de se comunicar. Exatamente. Só que como ela não consegue expressar a necessidade dela de conexão, na verdade a necessidade se você ler aqui, né? De conversar, se você colocar aqui, necessidade de entendimento, que está aqui no nosso rol aqui do Manfred Max Niff, na verdade eu tenho necessidade de entendimento, de buscar entendimento com a Vânia. E eu não estou conseguindo verbalizar isso para ela. Ou não, ou ela está se demonstrando irredutível. Aí eu critico, né? Você falou, né? Como é que você falou? Ofende, né? Eu ofendo a Vânia, né? Eu xingo ela. As palavras para depreciar. Denigrir, depreciar. Para atingir, entendeu? Eu estou magoado, então eu vou atingir o outro. Mas você percebe que por trás desse xingamento há uma necessidade não atendida dessa pessoa e é por isso que ela está utilizando essa crítica para poder chamar a atenção, para poder buscar entendimento, para poder, às vezes, ter liberdade de se comunicar. Então, assim, olhar o outro com esse olhar pelo viés da CNV, não é que você vai se tornar uma pessoa boazinha, porque não é isso. Quem é facilitador da CNV, a girafa, né, que é o símbolo da comunicação não violenta, não é que é uma pessoa boazinha, boba, não é isso. Mas ela vai ter um olhar um pouco mais empático para aquela crítica, para aquele julgamento do outro. Agora, é claro que você falou, os mediados e nós temos, né, a voluntariedade, né, o princípio da autonomia, tanto na vida pessoal como lá dentro da mediação. Você tem autonomia e eu também. Então, se a gente quiser buscar conversar, a gente vai buscar conversar. E aí que entra a autonomia das pessoas nesse sentido. Né, compreende que aqui a gente precisa trabalhar a boa fé no sentido... A boa fé é o quê? Não sei. Boa fé é uma palavra genérica, mas a boa fé ela vai ser traduzida na mediação pelos comportamentos. Eu só vou saber se a pessoa está tendo boa fé ou não através dos comportamentos. E quando eu for falar, se eu levantar a lebre dizendo que aquela pessoa está sem boa fé... Eu dizer que a pessoa está sem boa fé, isso também é uma crítica. Eu não posso, isso aí é genérico. A CNV ela fala que eu preciso ser específico. Então eu preciso dizer, fulano, quando eu vejo ou quando eu noto que você está copiando a mensagem, colocando aqui debaixo do seu caderninho, ou quando eu percebi que o seu telefone estava ligado no meio da sessão de mediação, eu compreendo que esse comportamento não está de acordo com os nossos combinados. Exato. Então, eu não preciso dizer que está de má fé, porque quando eu falo que está de má fé, eu estou rotulando. Então, assim, Vânia, eu não estou dizendo que eu faço isso tudo que eu estou falando. Isso aqui é uma aula, né? É um bate-papo. Na vida, a gente dá aquela escorregada e tal. Mas, assim, a comunicação não violenta tem esse cerne. Né? Ela fala, cuidado, observe.
E outra coisa, fale daquilo que você está vendo, né? E seja específico, não seja genérico, porque o genérico não te leva aonde você quer. Você precisa ser específico. Quando eu noto você lá na sessão da Assembleia de Condomínio, que eu estou com o papel aqui, e você não colocou na ata aquela questão A, B, C, D, E, F, isso aqui não está de acordo com o que a gente combinou em contrato. Você lembra disso? Aí, entendi. Ao invés de dizer assim, por que você deixou de colocar isso aqui? O que você quis fazer com isso? Você quer me enganar? Quer dizer, aí eu já levo para crítica, né? Aí eu já começo o quê? Eu já vou começar na crítica, ele vai me escutar, vai ficar na defensiva e já começa lá. Exatamente, disse tudo. É por aí, né? É por aí. Disse tudo, Raquel. Um pouquinho, só umas 3, 4 palavras, você abocanhou toda a situação. Ai, Mas, Raquel, isso, nosso querida. horário está aí já mais do que terminado. Nem senti o tempo passar. Foi excelente estar com você, com muita franqueza d'alma, né? Já faço um novo convite para uma próxima oportunidade, a gente acertar aí as nossas agendas. Veja aí o que te interessa mais, que é mais palpitante, porque tem muita coisa boa no nosso meio, né? Nós temos os métodos adequados de solução de conflitos são realmente enriquecedores. E eu acho que realmente a gente precisa levar isso a conhecimento e até, quem sabe, as pessoas virem a contratar e entender que o mediador realmente ele está ali para colaborar com aquela, né, e construir aquela comunicação que foi rompida. Mas, Raquel, mais uma vez eu quero que, antes de passar a palavra final para você, que você, antes de se despedir, mencione as suas redes sociais para gente, para as pessoas que ainda não te acompanham, não sabem o que estão perdendo da doutora Raquel Rossi. Né? Que isso, imagina. De conhecimento, ela é muito prática, ela realmente trabalha com isso traz leveza para a gente até, né, dizer alguma coisa, esse webinar que nós estamos, então, que cada caso, como ela disse, é um caso. Então, antes de passar a palavra final para você, mais uma vez, Raquel, quero te agradecer. Refeito o convite num próximo momento, num outro tema também palpitante, né, que nós somos aqui, né, adoramos o que fazemos, realmente entendemos que também auxiliamos a construir uma sociedade melhor. Na verdade, é uma consequência, né? Mas a gente ama o que faz, ser advogada e mediadora, gestão de conflitos, pacificadora, negociadora, sistêmica, então é difícil a gente dizer inteligência emocional, a gente vai ramificando, né? Que aí faz aquela árvore, né? De habilidades, né? Exatamente, para restabelecer a comunicação entre as pessoas. E a nossa própria também, na verdade, que nós todos somos seres humanos. Mais uma vez, querida, muito obrigada. Mencione, por favor, as suas redes sociais e, por favor, realmente, vocês não sabem quanto, né, enriquece. A Raquel está sempre publicando, está sempre dando umas dicas lá legal na rede social dela. Acompanhe a doutora Raquel Rossi. Então, amiga, até a próxima. Até a próxima, satisfação se Deus quiser. Enorme e aprendi ainda mais com você. Então, aí, imagina, Raquel Rossi, as eu que agradeço. Finais. Eu que agradeço o convite da gente estar trocando aqui um pouco sobre CNV e mediação. Acho que a gente trouxe um pouquinho desse universo, né? Dizer que antes de Raquel ser mediadora, enfim, negociadora, advogada, Raquel é um ser humano que está em construção. Então, assim, eu fico até um pouco receosa quando me colocam no pedestal, né? Porque a gente é falho. Eu falo muito nos grupos de CNV, né? Eu chamo de grupo meeting de CNV, que são encontros mensais que eu faço com o estudo do livro do Marshall. É como se fosse uma terapia em grupo, né? Eu não sou terapeuta ainda que eu esteja estudando psicanálise, mas eu ainda não sou terapeuta, então não posso dizer que é um grupo terapêutico. Mas é um grupo que a gente desenvolve a CNV mensalmente para a gente poder ir aprimorando aos poucos, Vânia, porque a gente não vai deixar de aprender nunca, né? Então, é o dia a dia, né? É o cair, o levantar, a gente saber que nós somos bebês na comunicação, nós estamos aprendendo, mas o pouco, né, que eu, você e os nossos profissionais e colegas já adquirimos de experiência na nossa jornada, isso já é um muito para muitos que estão aí, né, batendo no poder judiciário com processos, né, entrando em conflitos desastrosos, enfim, conflitos desgastantes,
que nós podemos sim auxiliá-los, né, a chegarem aos consensos de uma maneira profissional, técnica, né, através dos nossos trabalhos. Então, assim, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui, dizendo que o meu Instagram está lá na rede social, é dra.rachelrossi, que é o melhor meio para se comunicar comigo, e me coloco à disposição para a gente trabalhar um outro tema, né, de repente, dentro da CNV ou da própria mediação de conflitos, que você achar necessário, a gente pode fazer uns trabalhos aí importantes para a sociedade, né, para o nosso convívio profissional e tudo mais. Tá bom, Vânia? Te agradeço de verdade, de coração. Imagina. Obrigada. Então, doutora Raquel Rossi, até a próxima. Aguardo, então, né, urgentemente a sua nova pauta e a sua nova agenda para a gente, para nos enriquecer mais ainda. E agradeço Obrigada. a todos que estão aqui nos assistindo. Esperamos de coração, eu e Raquel, me permita aí falar por ela, que nós estamos muito felizes em trazer esses conhecimentos a vocês e que pelo menos, né, no mínimo, né, vocês realmente se apropriem de tudo isso que nós falamos e pratiquem na vida de vocês, a quem estiver ao redor de vocês, seja empresa, seja colega de trabalho, seja família, seja condomínio, seja aonde for, né, um colega, né, um evento, né, pratiquem isso, tragam para vocês, que com certeza vocês vão ser muito mais contemplados com essa visão que a doutora Raquel Rossi colocou aqui, utilizando essas técnicas da comunicação violenta. Emprestamos, né, Raquel, um pouquinho das técnicas de mediação e queremos sim que vocês busquem cada vez mais melhorar e ser felizes. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Doutora Raquel Rossi, enorme satisfação e até a próxima, então. Até. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Cuide. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.